Agora, gente, são 12 horas e 29 minutos e veja você, só mudando de assunto rapidamente, o tamanho do absurdo, a monstruosidade solta na multidão. O rapaz de 18 anos afirma que foi perfurado por seringa durante a festa na Orla da Atalaia em Aracaju. O caso teria acontecido no último sábado e nosso Douglas Magalhães conversou com essa vítima e traz os detalhes dessa história inacreditável e haja perversão. E, aliás, todo cuidado é pouco. Então balança aí. A história do carimbador que vem deixando muita gente em pânico. Elemento supostamente com uma agulha, uma seringa, estaria furando pessoas para contaminá-las. Esta é uma versão de um universo, mas não se tem constatação de absolutamente nada. Mas o carimbador continua agindo. Eu estou aqui com esse rapaz, ele não quer se identificar, ele já fez, inclusive, o boletim de ocorrência, está aqui o boletim de ocorrência, em que ele narra que estava no forró, quando na saída foi atingido por um instrumento perfurante, como uma agulha. Olhou para trás, não identificou o agressor. E daí, o que é que ele fez? Correu para o hospital. No hospital, ele foi medicado e, por prevenção, está tomando este remédio. Fez exame de sangue lá no hospital Nestor Piva, não é isso? E deram medicação. Mas nós vamos saber agora do rapaz. O braço picado foi este aqui. Em que situação você estava? Como aconteceu isso? No dia eu estava saindo com mais 2 colegas, foi perto dos banheiros. No momento eu só senti como se fosse um beliscão no ombro. Eu tive a reação de botar a mão no ombro e olhar para trás, só que eu não vi ninguém que estava com muita gente ao redor. Também não percebi nenhuma movimentação estranha e nem nada do tipo. Eu até comentei com os meus colegas, só que aí eu, na hora, não deve ter sido nada não. Quando eu cheguei em casa, eu tirei a camisa, olhei se tinha alguma mancha de sangue e não tinha. Quando eu fui olhar o ombro, aí foi que eu notei o furo no ombro. Aí eu falei com minha mãe, só que como já estava já meio tarde, aí a gente preferiu ir no outro dia para o Nestor Piva. A gente saiu daqui, era 1 hora, e chegou em casa, era 8 horas. Do Nestor Piva a gente foi direto para a 3ª delegacia prestar o boletim de ocorrência. Saiu sangue, depois olhou a camisa, como foi que você percebeu? Que eu percebi que doeu um pouco no local. Aí eu fui apalpando. Apenas no local da picada? Isso, apenas no local. Que dia foi isso? Dia 8. Dia 8? Isso, dia 8. Portanto, no sábado? Isso, no sábado. No sábado. Isso. Você estava acompanhado com mais pessoas? Isso. Mas só quem foi atingido foi você? Isso, só eu. Você percebeu assim, dando um giro no local, era na saída do forró? Isso. Tem câmera lá perto? Deu para perceber? Não deu para notar não, só que eu notei que foi perto ali dos banheiros, perto da saída de emergência. Não notei se tinha câmera, nada. Perto da saída de emergência? Isso. Você não vê ninguém perto assim para, pelo menos, suspeitar que teria sido esse ou aquele? Não viu ninguém? Não. Tava muita gente, não deu para notar quem foi e também não tinha ninguém assim com atitude suspeita. E aí, depois que você, já ouvindo falar dessa história do carimbador, que vem atuando nos forrós, e como é que você ficou depois disso? Eu fiquei assim, meio preocupado, não vou mentir, eu fiquei com medo, mas graças a Deus, se Deus quiser, não vai dar em nada esses exames. Quando eu vou tomar esse remédio durante 28 dias, quando acabar, eu vou voltar lá no Nestor Piva para fazer novos exames durante 1 ano. Durante 1 ano? Isso. Mas fez exame de sangue, tudo? Fiz exame de sangue e fiquei no aguardo dos resultados. Durante esse aguardo, esse primeiro exame deu negativo, né? Eu agora estou mais ou menos calmo, né? Mais ou menos, não muito, mas esperar agora, né? E Deus queira que tudo dê certo, não dê nada. E eu também, assim, gostaria que as autoridades tomassem as devidas providências, redobrassem mais a segurança. Agora, é um absurdo, imagina você, sobre o caso específico do jovem perfurado por uma seringa, a gente aproveita e conversa com um especialista para saber, né, Luciana, quais os riscos, as medidas de saúde que a vítima deve adotar numa loucura dessa, né, Luciana? Não tem cabimento, não tem lógica uma situação feita essa. Seja muito bem-vinda, boa tarde para você, Luciana.
Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos que nos assistem. Realmente custa acreditar que tem gente, né, que vai a uma festa, um momento de alegria, o São João, de festejar e acaba realmente trazendo essa sensação de medo, de insegurança e de impotência por parte dos foliões, né? Porque imagine só, você está ali curtindo, você sente a picada, ou mesmo quando você chega em casa, como é este o caso, e acaba ficando com medo de ser contaminado, né? E justamente por isso a gente fala sobre o assunto. Estamos ao lado do Almir Santana, ele que é o responsável técnico pelo Programa Estadual IST AIDS. Boa tarde, doutor Almir. A gente fala sobre esse assunto e a pergunta que a gente tem, né? Sentir a seringa, sentir a agulha, há o risco do contágio? Posso ser contaminado pelo vírus? Olha, está existindo um pânico, uma histeria coletiva quanto a isso. Vejam, ontem 5 pessoas procuraram o SAMU lá no Arraial do Povo perguntando se tinha sofrido uma picada, porque sofreu um beliscão de uma pessoa. Então, assim, está existindo um pânico, a gente precisa, inclusive, com o apoio de vocês da mídia, está existindo um pânico com relação a essa possibilidade de infecção. Não existe. Isso que foi descrito agora, que eu estava aqui no áudio ouvindo a pessoa, não existe risco nenhum de transmissão do HIV nessa forma. Existe um protocolo quando há a penetração de uma agulha na pele, existe um protocolo do Ministério para se analisar se há risco ou não e fazer ou não a profilaxia. Mas o que é que está acontecendo? Por exemplo, eu liguei agora, até para informar vocês da TV Atalaia, eu liguei agora para o Hospital da Zona Sul. Uma moça chegou lá com uma feridinha na perna, uma ferida velha, antiga. E aí perguntar se precisava tomar a profilaxia, porque achava que tinha se ferido no forró. Então está existindo pânico, as pessoas procuram informações, nós já reunimos o pessoal do SAMU, vamos fazer uma nota informativa até para o próprio pessoal do SAMU. Mas, por exemplo, esse rapaz, ele foi para casa e depois é que foi procurar o serviço no Nestor Piva. Então, nada disso tem risco. É importante que a pessoa vá brincar o forró. A festa lá está linda, tudo em paz. Mas tudo começou com a postagem, né, de uma pessoa que realmente ela sofreu a picada, mas que foi interpretada assim como carimbador. Não existe carimbador, isso é uma figura que foi criada em outros estados. Não existe pessoas carimbando, querendo carimbar para transmitir o HIV. Isso não existe. E também uma agulha para transmitir o vírus tinha que ser com seringa, com muito sangue, tirando o sangue da pessoa na hora, injetando na hora. Então, essas práticas que estão dizendo que é arriscada, praticamente não existe risco. É bom a gente acalmar a população, vá brincar seu forró tranquilo, porque é zero risco. A gente sabe que em todo lugar tem pessoas maldosas, não é? Mas, com relação ao HIV, é zero. E é importante a gente ter cuidado com essas palavras que a gente usa, carimbador e tudo, que isso aumenta o preconceito com aquelas pessoas que estão vivendo com HIV e que não tem nada a ver com essa história. Com certeza, esse é um ponto importante. Mas, doutor Almir, a gente sabe que importantíssima essa fala do senhor, realmente tranquilizando a população, mas se alguém, né, por um acaso, suspeita que realmente foi atingido por uma agulha, qual o primeiro passo? Tem que fazer como esse rapaz, esperar até o outro dia para ir na unidade médica? Ou o ideal é ir necessariamente já lá buscar um ponto de apoio? Não, procurar um ponto de apoio para a informação, se aquilo é risco ou não. Porque, por exemplo, se alguém me picasse hoje, eu nem iria
para a Zona Sul. Eu nem iria para nenhum hospital. Porque se picou, tinha que ter sangramento em quantidade, a agulha, tinha que ter sangue, tem que analisar cada caso. Não é porque houve uma picada de agulha que vai fazer a profilaxia. Para isso existe a chamada avaliação de risco, se tem risco ou não tem risco. Vou dar um exemplo. Um garoto ia para a escola, pegou uma agulha no chão e levou para a escola. Chegou na escola, isso aconteceu tem uns 4 anos. Ficou brincando com a agulha. Riscou uma garota, riscou. Foi o maior pânico, já queria que a garota fizesse a profilaxia. A gente tem que saber indicar e é importante evitar o pânico. Principalmente também porque acaba gerando um certo aumento do preconceito com as pessoas que vivem, né, com o vírus. Fica dando a ideia de que quem tem o HIV é uma pessoa criminosa que vai passar adiante. Isso não existe. Pode ficar tranquilo a população e vamos brincar o nosso forró belíssimo que está lá na orla. Muito obrigada, doutor Almir, um bom dia para o senhor. E é isso, né, Sérgio? A gente fica um pouco mais tranquilos em saber que esse contágio ele é praticamente nulo, mas a gente permanece justamente com o cuidado, né? E o alerta principalmente para essas pessoas que já vão na intenção de pelo menos causar o medo nos foliões, né? Verdade, verdade, Luciane. Como é bom ouvir o doutor Almir, essa prestação de serviço, esse alerta muito importante. Deixa um abraço para ele, porque sou admirador dele, de tudo que ele representa e do trabalho dele. Muito obrigado, doutor Almir. Muito obrigado, Luciana.